Olá pessoal, aqui é a Tartaruga Caos. Seja bem-vindo ao Tartaruga Resume. Esse é o nosso canal de resumos de filmes e séries, e hoje eu vou estar contando o resumo do primeiro episódio da série Uma Advogada Extraordinária. A série começa com Yeon-woo de frente para uma janela observando baleias e ao fundo uma voz a chama. Descobrimos que é seu pai e que estão em uma clínica. O médico então fala para o seu pai que não é normal uma criança de 5 anos não falar ainda e que isso pode indicar um caso de autismo. O pai de Yeon-woo fica bem impactado e sai da clínica triste e caminha até sua casa. Quando o senhorio da casa em que ele mora o aborda com ciúmes da relação entre sua esposa, porém ela só cuida de Yeon-woo enquanto seu pai trabalha. No meio da discussão, Yeon-woo fica agitada e com medo, e até então ela, que não falava nada, começa a descrever o tipo de crime que está sendo cometido contra o seu pai pelo senhorio. Seu pai a leva para dentro de casa e, todo feliz, pergunta onde ela aprendeu aquilo, e ela responde que foi nos livros de direito penal. Então a vizinha chega para pedir desculpas pelo que foi causado por seu marido. Então o pai de Yeon-woo conta para ela que sua filha havia decorado um livro de direito inteiro, e a vizinha comenta que ela pode ser um gênio e se tornar uma advogada. O tempo passa e vemos a jovem Yeon-woo acordando em seu quarto rodeada de baleias. Por que tantas baleias? Logo saberemos. Então ela pega sua roupa de serviço e sai para tomar café no restaurante de seu pai, onde todas as manhãs ela come kimbap. E seu pai a orienta como se portar no serviço para o seu primeiro dia como advogada. Ela pega o metrô até o serviço e, chegando lá, ela dá de cara, literalmente, com seu primeiro desafio: passar por uma porta giratória. Então o jovem percebe a dificuldade que Yeon-woo está tendo e a ajuda a entrar no prédio. Depois descobrimos que os dois estavam indo para o mesmo local, o escritório do advogado John Mi-sok. Os dois vão juntos para o escritório e aparentemente o garotão é bem popular. O jovem, que ainda não sabemos o nome, deixa nossa querida Yeon-woo na frente do escritório do advogado-chefe e sai para o seu setor. Quer dizer, ele não ia para o mesmo local que ela, estava só fazendo charme. Yeon-woo bate na porta e uma voz de dentro pede para ela entrar. Ela entra e 3 pessoas esperam por ela. Os 3 parecem não saber do que se trata e ela se apresenta mais rápido do que o Picasonic. Eu sou a nova advogada do escritório de advocacia Rambada. O meu nome é Yeon-woo. O homem sentado à mesa fica meio sem entender e abre uma gaveta tirando de dentro um envelope onde está o currículo da nossa protagonista. Ele olha novamente suas habilidades, porém, Yeon-woo nota algo estranho e pergunta onde está a segunda página do seu currículo. O advogado-chefe nota que o grampo foi arrancado e que só veio realmente uma folha. Aparentemente, o pai de Yeon-woo tirou a última folha que explicava o quadro de espectro autista da garota. Os 3 advogados demonstram um certo preconceito sobre nosso Yeon-woo, e o chefe sai da sala deixando ela com os outros 2 funcionários. E acabamos descobrindo que uma das funcionárias conhece Yeon-woo, pois elas já fizeram faculdade juntas. A cena é cortada e acompanhamos o chefe com um nome complicado que está indo falar com a supervisora geral. E lá descobrimos que quem tirou a última página do seu currículo foi, na verdade, a supervisora Han. O chefe questiona por que ela contratou uma autista, porém a supervisora diz para ele ler a primeira página do seu currículo, que é impressionante. Ela até se refere a nosso Yeon-woo como um verdadeiro gênio. O chefe diz que precisa de alguém que consiga socializar direito e que vai arrumar um caso para ela, e caso ela não consiga se sair bem, vai demiti-la. Voltamos para onde Yeon-woo está e seu chefe lhe apresenta o caso que ela vai trabalhar. Um casal que teve uma briga e a senhora bateu com um ferro na cabeça de seu marido. Olhando para os papéis do caso, Yeon-woo teve um devaneio e começou a ver baleias. Não iguais às suas tias, mas baleias de verdade. Ela começa a explicar sobre baleias e que é a sua paixão, e o seu chefe se irrita por aparentemente ela não estar interessada na explicação dele sobre o caso. Aqui voltamos um pouco no tempo e vemos como aconteceu o caso. Vemos o casal na sala de sua casa e temos a surpresa de conhecer os 2 velhinhos. Eles são o mesmo casal que brigou com o pai de Yeon-woo no início do episódio. Eles estavam conversando quando alguém bateu na porta. É uma encomenda de comida. A senhora vai buscar e o marido se irrita pela esposa estar feliz e conversando com o entregador. Quando ela volta, eles têm uma discussão e a senhora, triste e com raiva,
pelo que foi dito pelo marido, pega o ferro e bate na cabeça dele. Chorando, ela liga para o hospital falando que seu marido desmaiou. Voltamos para Yeon-woo passando as folhas do processo e seu chefe explica que o marido teve uma leve demência e que a senhora de 70 anos cuida dele. Então seu chefe a leva para conhecer a Hae, que não reconhece a menina que na infância ela havia chamado de gêmea, agindo assim com preconceito. Após seu chefe sair, elas conversaram e Yeon-woo diz que ela era a garota que morava de aluguel na casa dela, no 201. Assim que percebe quem é a garota, a senhora se alegra e fica muito feliz pela pequena Yeon-woo, a menina com autismo que se tornou uma advogada. Elas começam a conversar sobre o caso e ela vai até a sala de seu chefe já com o veredito. Ela quer dar a Hae como inocente. Seu chefe começa a discordar e diz que seria mais fácil pedir a liberdade condicional, já que a vítima não pediu condenação. Mas, aí nossa Yeon-woo começa a explicar o motivo utilizando seu animal favorito, as baleias, e explica que não faria sentido a senhora matar o próprio marido, pois ela vive exclusivamente da renda dele, e caso ela o matasse, não teria direito a nada, passando assim por uma grande crise financeira, e isso aos 70 anos de idade seria uma loucura. Bateu uma salva de palma aqui pro profissional. Seu chefe fica calado, ouvindo, e engole seco enquanto agradece Yeon-woo pela explicação. Pouco antes da nossa Yeon-woo sair da sala, ele se desculpa com ela por todo o preconceito que ele havia tido. O cara é foda, patroa. Agora é fácil, né, bonitão? Agora ele enfrenta um dilema: atravessar novamente a porta giratória, e o jovem que a ajudou no início do episódio aparece ali novamente para ajudá-la a passar pela terrível porta giratória. Após conversarem, descobrem que estão participando de um caso juntos e que precisam se dirigir até o hospital. Chegando no hospital, eles conversam com o médico que diz que a agressão causou um hematoma na cabeça, que agora o senhor tem 60% de chance de morrer. Eles vão agora visitar o senhor para ver como ele está. Porém, chegando lá, ao contar que é filha de seu antigo inquilino, o senhor fica louco e começa a mandá-la embora, xingando seu pai. Eles saem e vão conversar com a senhora, que pede desculpas pelo ocorrido. E esse é um momento triste, pois é possível ver que ela não queria que aquilo estivesse acontecendo com seu marido. E Yeon-woo compreende que o que aconteceu com eles foi um acidente e que a senhora ama seu marido. Ao voltar para contar o que aconteceu para seu chefe, ela conta que a vítima conhece seu pai e que eles querem uma audiência pública. Yeon-woo pede para apresentar sozinho o caso no tribunal e seu chefe aceita, deixando assim sua amiga com inveja. Os outros dois funcionários do seu chefe saem e veem Yeon-woo lutando contra sua inimiga, a porta giratória, e sua amiga de faculdade a ajuda, porém a humilha e vai embora. Yeon-woo vai para um restaurante onde encontra a sua amiga de verdade e conta para ela que vai apresentar um caso na frente de um júri. Yeon-woo pede ajuda para a amiga, para que ela possa praticar. A sua amiga aceita e fica toda empolgada, e no restaurante mesmo elas treinam a fala e a entonação de Yeon-woo, em um momento bem divertido. A cena corta e ela está no tribunal com seu chefe e seu crush. Os dois nem para levar os papéis, não, deixam a menina levar tudo sozinha. Eles se sentam e começa uma chamada onde o juiz pede para cada parte se apresentar, e a nossa querida Yeon-woo, que de trás para frente também se chama Yeon-woo, trava e não consegue responder. Porém, seu chefe faz igual seu amiguinho turista e responde a chamada por ela. Desculpas, a advogada Yeon-woo está aqui. Seu pai e sua amiga chegam um pouco atrasados. Quando é solicitada, a nossa Yeon-woo hesita, porém se levanta e esse é um dos momentos mais emocionantes, onde ela pede paciência por ela ter autismo e explica que vai fazer o máximo para ajudar a Hae. O advogado de acusação é o primeiro a falar. Ele começa a pressionar a senhora e nossa advogada extraordinária protesta. Após várias interrogações, a senhora pede desculpas e explica que não queria matar o marido e somente estava irritada na hora da agressão. Vendo que agora eles têm um problema, nossos advogados resolveram falar com o senhor, marido da senhora. Porém, temos mais um problema. Ele não gosta muito da Yeon-woo. Seu chefe pede para ela ir falar com ele, para mostrar ao júri que ele tem problemas mentais. Porém, nossa advogada aparentemente tem medo do velho, já que se lembra de tudo que aconteceu no hospital e da briga com seu pai. Bom, eles conseguem o que queriam. O velho, ao ver Yeon-woo, começa a agredi-la, coitada, com seu casaco falando para ela sair da frente dele. Após toda a confusão, o júri fica perplexo e nossa Yeon-woo continua a sua defesa mostrando como o senhor é uma pessoa difícil de viver e de como ele desconfia de tudo o que acontece ao seu redor. Porém, enquanto Yeon-woo estava falando, uma pessoa entra pela porta e descobrimos que o senhor, após ter se retirado da sala, veio a falecer. Vemos então o funeral do senhor e este é um momento muito triste, onde a jovem Yeon-woo se culpa pelo falecimento do senhor, pois acha que por tê-lo deixado nervoso, ele
ele veio a óbito. Ela então pede desculpas à senhora. Porém, ela fala para Yong-woo que ela não teve culpa de nada e que ela que não deveria ter batido nele com um ferro. E aqui você vai precisar segurar as lágrimas. Yong-woo vai para a sua sala e o seu crush chega com um relatório de óbito do senhor. E então puxa um assunto sobre baleias, perguntando a semelhança do ferro com a baleia jubarte. Yong-woo é fascinada por baleias e tem um devaneio onde ela associa o peso do ferro com hematoma, onde um ferro tão pesado não poderia ter causado um ferimento tão leve, e se lembra que a senhora disse que seu marido vivia reclamando de dores de cabeça. Meu marido estava sempre reclamando de dor de cabeça. Então eles voltam para o tribunal para interrogar o médico do senhor e explicam que o senhor estava sentindo uma forte dor de cabeça antes de tomar a pancada e questiona se a hemorragia poderia ter sido espontânea devido às suas condições médicas. O médico pensa por uns segundos e diz que sim, pode ter sido por causas naturais, junto ao fato de haver lesões nos braços por ele ter se defendido, o que indicava que a batida não teria forças para causar a hemorragia. Nossa advogada ganha o caso, inocentando a senhora. No outro dia, a senhora vai ao escritório da garota para agradecer e a abraça. A cena é cortada para uma mulher saindo de um carro e entrando no restaurante de seu pai. Essa moça é Han. O que será que ela foi fazer lá? E esse é o final do primeiro episódio. Comente aqui o que você achou e se você quer mais resumos como esse. Deixe um like, se inscreve e até a próxima!